One Piece, capítulo 970, A Hora das Lendas, Oden versus Kaido. Que batalha apoteótica, hein, galera? O ano foi transformada mais ainda no inferno, né? Todo um processo desde o começo do domínio do Shogun Kurozumi Orochi, daqueles planos, né, da Higurashi, do Semimaru, e vindo com o Kaido, com toda essa batalha, e o que a gente vê hoje no tempo presente é bem triste, né? Na verdade, a gente já estava com aquele tom de melancolia ao acompanhar esse capítulo, porque sabemos, tudo isso termina com a execução de Kozuki Oden, mas como os 9 bainhas vermelhas escaparam de serem fervidos vivos? Vamos mandar uns pensamentos sobre a estranha calmaria presente na Kozuki Toki e na Tsuru, enquanto as notícias vão sendo divulgadas de que o Oden perdeu e o Yasuie já tinha previsto que o país se tornaria um inferno com a derrota dos samurais. Também precisamos analisar parâmetros de poder. O Kaido é fraco demais? Pô, o Oden só perdeu com um golpe? Isso está certo? Eiichiro Oda. E também como é que a danada da Higurashi, a véia, tinha o rosto do Momonosuke. Isso e muito mais agora. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Lá no Instagram o faraó voltou. Lá no Twitter eu estou mais afiado que nunca. Também dá like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais One Piece. Esse videozinho aqui, esse danado que vocês estão vendo, é a análise do capítulo semanal, se baseando na melhor tradução, a tradução mais confiável da Manga Plus, é a oficial. O que vem antes disso é a versão prévia, e tivemos umas mudanças de sentido aqui em relação a onde seria a batalha entre Kaido e Oden originalmente. Mas claro, além desse vídeo também fazemos a primeira leitura do capítulo semanal pra gente estar naquele clima aconchegante, juntinhos lendo o capítulo. Analisamos o anime com a nova visão, já sabendo dos acontecimentos e bolando umas teorias pra algo que a gente pode ter deixado passar. Também tem vídeo de previsões e vídeos de perguntas e respostas, além dos vídeos de teoria. Então, o conteúdo de One Piece é riquíssimo aqui, é o nosso assunto principal, é o nosso carro-chefe. Isto posto, vamos lá. Ah, sim! Hoje tem live às 20 horas. Vamos comentar mais sobre esse capítulo. Bom, seguindo aqui, vamos ao nome do capítulo. O 970 se chama Oden versus Kaido e conta, né, a Hora das Lendas, que deve ter durado mais que uma hora, né? O momento das lendas. Afinal, temos um momento no capítulo que nos diz que a batalha durou mais do que os Piratas das Feras, o Kaido, imaginavam, né? E vamos lá, começando com a capinha do Capone, já é a 19ª capa, e diz aqui, ó, Capone e Vito imobilizados. Lembrando que o Gotti perdeu daquele marinheiro estiloso na capinha passada, na 18ª capa, e aí eu fico me perguntando, será que os piratas Fire Tank perderão? Ou eles podem ser salvos pelos piratas Rolling? Os piratas Rolling são aí encabeçados pela Lola, aquela de Itacuja que o Capone Gangbang tá procurando, então as peças se encaixariam aí de repente. Mas olha só, galera, eu ainda tô achando que essa síndrome beijoqueira é uma artimanha da Marinha. Eu sei que os Chichibukais foram abolidos, mas a Marinha ainda pode fazer uso de piratas de uma maneira mais pontual quando necessário, e eu acho que essa situação aqui de Dressrosa é o caso. Sabendo que os piratas Fire Tank estariam em Dressrosa, talvez a Marinha tenha contratado os piratas Germes, e aí eles foram causar um alvoroço no país. Fico me perguntando se vocês têm outras teorias. Algumas pessoas ficam meio impacientes porque o Matheus analisa tanto as capinhas, porque elas são muito importantes para a história de One Piece como um todo, elas podem reverberar lá na frente, então é importante que a gente mande umas ideias preliminares aqui. A narrativa começa ao virarmos a página, é sempre uma delícia, né, passarmos da história de capa para a narrativa, e enquanto aquelas velhas da Biwa estão tocando com a preula, o Oden e os 9 bainhas vermelhas marcham rumo a Onigashima. E aí, ó, a gente já começa a entrar naquele assunto das diferenças de tradução, né? O Oden fala posteriormente, eu tava indo cortar a sua cabeça, o Oden fala isso pro Kaido, eu tava indo cortar a sua cabeça enquanto você estivesse sentado naquela ilha vazia bebendo até cair.
Enquanto isso, a Toki tá de boas fazendo um penteado na Hiyori, enquanto o Momonosuke tá lendo um livro sobre a arte da espada e o Yasuie tá indo em disparada ao castelo de Kuri, o castelo do Oden, com seus Kuma-Uma, né? São os cavalos típicos de Wano. Todos os animais típicos de Wano têm uma pelagem flamejante. É o caso do Koma-Inu, o cachorrinho gigantão da Otama, e uns outros animais, como por exemplo, aquele alce típico de Wano que o Basil Hawkins usa para cavalgar, né? Então, o Yasuie tá indo para o castelo de Kuri justamente para proteger a Hiyori, o Momonosuke, a Toki, de alguma possível emboscada, e a gente sabe que o Kaido é danado para fazer esse tipo de coisa. Na página seguinte, vemos a capital das flores, vemos Ringo, o povo meio desavisado, seguindo suas vidas normais, e aí no meio da jornada do Oden, ele se choca porque o Kaido tava marchando também e ambos se encontram em Udon. Olha só o que o Kaido diz: talvez eu tenha um espião no seu castelo. E sim, agora teremos um vídeo extra falando sobre o traidor. Thiago Rodrigo, um grande amigo meu, mandou umas ideias cabulosas pelo Zap Zap e eu tava lá vendo aquilo tudo, pedi referência de capítulos, então ele ajudou muito a construir uns raciocínios sobre o traidor, mas eu acho que esse tema ficaria muito grande para colocar nesse vídeo, então teremos um vídeo extra, beleza? Conto com vocês. E aí o Kaido diz que chegou ali em Udon, mandando essa história de talvez tenhamos um espião, praticamente confirmando, dizendo que ele não queria uma batalha em Onigashima. Afinal, ele acabou de construir sua mansão, então ele não queria muita destruição por lá. Na tradução prévia, parecia que o Oden estava rumando para a capital das flores e a batalha seria lá. Claro, sabemos que a batalha foi em Udon, mas na tradução prévia parecia que o Oden estava assim caminhando para a capital das flores, querendo levar a batalha para o meio do povo. Como é que pode se o Oden se preocupa com o povo? E aqui na tradução oficial vemos que o Oden estava rumando para Onigashima. Ele ia pegar uns barcos ali com os bainhas vermelhas e rumar para aquela ilha solitária, aquela ilha anexa a Wano, né? Então na tradução prévia parecia que o Kaido estava querendo proteger o Wano porque ele tem lucro com o país, mas o Kaido tá cagando e andando. Tipo, tem bem mais lógica o Kaido querer proteger a sua ilha preferida do que o Wano, um país que ele não liga tanto, só para a construção de fábricas, para ele poder fazer as suas negociatas escusas. Kaido ainda revela que aquela conversa que ele teve com o Kozuki Oden há 5 anos era fiada e que era tudo fake para ele enganar o Oden e fazê-lo dançar. Mas que danada de conversa foi essa? Que danado de trato foi esse? E o pior é que a gente não tem um One Piece semana que vem e a curiosidade só aumenta. Mais uma vez eu pergunto pra vocês, o que é que vocês acham que o Kaido e o Orochi, os Kurozumi de maneira geral, usaram como argumento para fazer o Oden dançar de maneira ridícula durante 5 anos. E é muito louco a gente perceber que há 5 anos o Kaido tava em desvantagem. O cara assume isso, é só pra dar raiva, né? Ele fala que se há 5 anos o Oden tivesse se juntado com o Ryogoro e juntos atacassem com os seus exércitos, seriam samurais e Yakuza pra cima do Kaido, que estava com poucos homens na época. E lembrem-se que o Kaido guerreou contra o Gekko Moria. Apesar do bando do Gekko Moria ter sido dizimado, só restou o capitão Gekko Moria. Os piratas Gekko devem ter levado pra cova uns bons minions aí do Kaido. E aí vemos como o Oden mudou, como ele foi transformado durante esses 5 anos que ele passou viajando com grandes piratas. Porque o Kaido diz que antes, o Oden de antes dessas viagens, iria pra cima do Kaido sem pestanejar, mas vimos que ele escolheu um caminho que ninguém se prejudicasse. Então notem a transformação do Oden. Isso é muito bonito, é um ponto muito bonito desse capítulo. O Kaido tem a audácia de dizer que isso significa ter coração mole e compara o Oden ao Barba Branca e ao Roger nesse aspecto. Ele fala que o Roger e o Barba Branca eram piratas poderosíssimos, mas de coração mole. E não tem nada de errado, a gente sabe que esse coração mole significa pessoas boas. E a gente viu durante esse flashback, tivemos mais a confirmação do Barba Branca e vimos também como o Roger tinha um bom coração e que vida maravilhosa ele viveu. E é muito incrível a gente fazer uma ponte com o Hiruluki. Que vida maravilhosa eu vivi.
uma pessoa só morre quando é esquecida. É exatamente isso que a galera avalia sobre a vida do Roger. Que vida maravilhosa ele viveu. Quando o Oden pega as notícias da morte do Roger, ele diz isso: você viveu uma vida tremenda. E o Roger diz pro Rayleigh: eu não vou morrer, irmão. E realmente, uma pessoa só morre quando é esquecida. Adorei uma quadrinização específica do Oda nesse capítulo, porque quando o Kaido faz chacota dizendo que o Oden não tem a dignidade dos demais Kozuki que vieram antes, o Kinemon e o Denjiro se enfurecem. E eu achei interessante porque eles foram os primeiros seguidores do Oden e ambos testemunharam o Oden sacrificando a sua reputação para proteger o Kinemon por conta daquele incidente do porcão deus da montanha. Mas ok, provocações pra cá, provocações pra lá, vamos pro pau, que é da chucharia que o povo gosta. Oden já dispara com o hack do rei, dando uma chapuletada nos Minions, enquanto os Bainha Vermelha seguem ele, causando medo nos piratas das feras. E olhem que nesse momento eram 10 contra 1000. Enquanto isso, no castelo de Oden, enquanto Hiyori dá aquelas famosas voadoras na cara do Momonosuke, o Yasuie conversa com a estranhamente acalmada Kozuki Toki. O Yasuie chega a dizer: se o Oden perder essa batalha, o ano já era. E por que a Toki tá tão calma, velho? Ela tá querendo passar calma para as crianças e para os servos que ali estão presentes? O que vocês pensam sobre essa calma da Toki? De volta ao campo de batalha, o nosso Oden é salvo pela Shinobu de um tiro de um dos minions do Kaido. O Oden, ele até saca de onde tá vindo o tiro, é tipo o hack da observação, mas o cara não consegue se esticar que nem o Ruffy. Ele poderia ter usado uma técnica tipo pau no Ro do Zoro, que ataca à distância, mas antes que ele pensasse em algo, a Shinobu foi mais rápida e o salvou. Ela então diz que servia ao Sukiyaki, o pai do Oden, nos dias de glória, e ela fica bem feliz quando o Oden se lembra dela, pequenina, né? Então, já criancinha, a Shinobu foi iniciada no caminho ninja dela. E aí a Shinobu estava esperando que os Kozuki voltassem ao poder, mas Fukurokujo e a Oniwa Banshu de maneira geral escolheram seguir o Kurozumi Orochi, e por conta dessa situação insustentável, a Shinobu abandonou o grupo, abandonou os Kurozumi. O Raizou até complementa a fala dela dizendo que todos aqueles que seguiram o Oden trilharam o caminho das pedras. Continuando a leitura, vemos Queen versus Kanjuro e Denjiro, o Queen usando um tacape tomado por um composto químico, e também vemos o King versus Raizou incendiando tudo, né? Justamente ambos fazendo jus às suas respectivas alcunhas de praga e incendiário. Curioso que a gente não vê o Jack nessa Hora das Lendas, nessa grande batalha que tomou conta de Udon. Justamente porque o Jack tinha 8 aninhos, e curioso, né, que tínhamos umas teorias de que havia o primeiro Jack, mas nenhum tipo de Jack apareceu aqui. Mas apesar das calamidades atuando, a batalha foi durando além do esperado. As forças do Oden estavam ultrapassando a imaginação do inimigo. Então, galera, se essa Hora das Lendas fosse há 5 anos, o Kaido com certeza teria perdido. Porque se aqui o Kaido tá com plena vantagem e quase perde, o Kaido só não perdeu por conta da trairagem ali, da Higurashi tomando a forma do Momonosuke. Mas bom, dando continuidade ao avanço do Oden, o cara focaliza em Kaido. Ele cansa de bater nos Minions e, pô, é tu que eu quero cortar. E já vai mandando Nitoryu Oden Tougen Totsuka. E abrimos cicatriz, a cicatriz do Samurai X, do nosso Kenshin Himura. Surge aí no peito do Kaido, quer dizer, é mais aqui pra baixo, né, perto do apêndice. Véi, quando o Kaido na forma dragão tá caindo, eu só lembrei da animação da Centopeia Anciã na segunda temporada de One Punch Man, que teve uma animação capenga, mas usou um 3D muito bom ali naquele caso. E o Oden tá em vantagem, ele vai pra cima do Kaido, é um golpe e outro na sequência. Depois desse Tougen Totsuka, vamos pra mais um! Só que aí vem a trairagem, porque a Kurozumi Higurashi, vulgo a véia,
toma a forma do Momonosuke, o Oden se distrai preocupado com o seu pimpolho e o Kaido dá-lhe o quê? Uma tabocada, meu velho, na tua cabeça desavisada. Meu irmão, esse momento me deixou desesperado, velho. Daí pra frente é ladeira abaixo para os samurais. O Ashura Doji é atacado por trás num ponto que eu fico me perguntando como ele sobreviveu. E aí é sangue que soa birosca, é desespero. Mas vamos comentar esse clímax porque temos dois pontos importantes a serem discutidos. Como é que Higurashi, a véia, Kurozumi Higurashi, pegou o rosto do Momonosuke? Ela tinha o do Oden. Mas aí ela pegou o rosto do Momonosuke nesses últimos 6 anos, né? Que a Toki foi pra Wano com o Momonosuke, com a Hiyori. Mas como ela se aproximou da criança? Ela usou o rosto do Oden que ela já tinha? Ou ela usou o rosto de algum outro bainha vermelha? De repente, esse bainha vermelha é o tal traidor, espião do Kaido, que deu o seu rosto de bom grado. Qual dos 9 seria? Temos apostas e novamente eu lembro pra vocês desse vídeo extra comentando mais sobre o suposto traidor. Não penso que é o Kanjuro, penso que é uma outra pessoa. Então estejam preparados para o vídeo. Um outro ponto que vale muito a pena a gente discutir, principalmente porque o público geral se liga em Battle Shonen nas porradinhas. Tipo, como é que o Kaido venceu o Oden com apenas um golpe? Galera, é tabocada do Kaido, meu velho! E ainda na nuca, de surpresa. Uma atitude covarde, mas bem pirata. O grupo do Ruffy, os Mugiwaras, é um ponto fora da curva, né? Porque piratão mesmo é tipo Barba Negra, Big Mom, Kaido, Shanks é outro que é ponto fora da curva. Mas o Kaido foi bem piratão. Algumas pessoas podem ter se decepcionado porque talvez quisessem ter lido alguma linha de diálogo do Kaido. Por que tu me atrapalhou, velho? Eu podia ter condições de vencer ele, vi? Mas não foi bem isso. Talvez isso até pudesse acontecer, mas o Oda decidiu ocultar porque ele precisa contar a Hora das Lendas em apenas um capítulo, né? Alguns se questionam sobre o Kaido ser fraco porque quando ele recebeu aquele golpe, ele já caiu na forma dragão e se a véia, a Higurashi, não tivesse feito nada, o Oden provavelmente ia ter vencido. Então o Kaido é fraco? Galera, vamos lembrar, é do Oden. A gente não pode, não é demérito do Kaido, é mérito do Oden. O Oden tem toda aquela fama, ele foi um personagem muito mais desenvolvido em questão de força do que o Kaido. O Kaido, vimos momentos, né, dele dando a tabocada no Ruffy, ele quebrando a aliança do Kid, do Basil Hawkins e do Apu, né, no caso o Apu já era traíra, enfim. Então temos um parâmetro pro Kaido, mas também temos muito mais parâmetro para o Oden. Então ele era aquela criança problema que já arremessava sua ama de leite pro outro lado do quarto, com não sei quantos poucos anos ele foi lá e conseguiu caçar um coelho com as mãos nuas. Então ele era muito absurdo, ele já era muito forte. E o cara ainda viajou por 5 anos com o Barba Branca e com o Roger. O próprio Oda disse que o Oden voltou muito mais forte para o Wano. E ele ainda tinha um hack, que é a Ema, aquela espada roubada, né, que manda uma energia de hack das mais absurdas. E ele cortou o Kaido com essa espada, com as 2 espadas que o Momonosuke e a Hiyori posteriormente herdam. Então foi um golpe muito concentrado, muito absurdo em questão de força. Novamente, não é demérito do Kaido, é mérito do Oden. Olha só, galera, eu acredito que o Oden é tão forte quanto o Kaido, que é tão forte quanto o Barba Branca, que por sua vez é tão forte quanto o Roger. É uma galera que tá no mesmo patamar. E aí um lance na batalha pode definir tudo. No caso, o Oden poderia definir, mas aí ó, rolou um outro lance, a trairagem da véia e o Kaido se aproveitando da situação para dar um ataque surpresa na nuca. Bem interessante que o narrador, vulgo Oda, dramatiza as consequências da batalha e temos o texto. A luta foi tão violenta que o incêndio que queimou a floresta de Udon não apagou até que as chuvas chegassem 5 dias depois. O Daimyo de Kuri, Kozuki Oden e seus 9 seguidores foram presos na capital das flores e esperavam suas punições pelo crime de rebelião contra o Shogun. Desconhecendo as razões por trás disso tudo, a população reagiu com frieza. E a gente vê
alguns cidadãos de Wano falando que o Oden já foi tarde. É muito triste, né, galera? É a ignorância de um povo que não investiga e não questiona. A ignorância de um povo que segue a narrativa criada pelos inimigos de um homem que tinha tantas boas intenções para com seu país. No final, vemos a Shinobu caminhando em meio a essas blasfêmias dirigidas ao Oden e lembrando que ele a protegeu fingindo não saber quem era aquela ninja. Ela até chega amarrada pelos minions do bando do Kaido. E aí, qual é a relação de vocês? O Oden não quer saber? Na verdade, isso pode ser uma armadilha? Tire essa Kunoichi daqui! O Oden foi incrível, o cara protegeu a Shinobu e dadas as atitudes da Shinobu na Hora das Lendas, no Oden vs Kaido, eu não creio que hoje ela seria a traidora. E sei que muitos de vocês acham que seria a saída fácil. Então, vamos descartar essa ideia que Shinobu é a traidora. Temos um outro espião. Quem seria esse? Novamente, hein? Vai ter vídeo extra sobre o traidor. Quero saber os pensamentos de vocês sobre isso. Acredito que vários de vocês podem ter opiniões diferentes uns dos outros. De repente, tu que tá assistindo aí acha que é o Denjiro o traidor. Um outro, acolá, acha que é o Raizou. E um outro pode achar de repente que é o Kanjuro. Uma outra, o Kinemon. Então, quero saber os argumentos de vocês para eu acho que esse é o traidor, por quê? E aí, as notícias começam a sair, né? As notícias sobre a sentença dos samurais. Em 3 dias, os 10 serão executados fervidos vivos. Vê que execução, hein? Que tensão! Enquanto isso, tá lá a Toki, não só a Toki dessa vez, a Tsuru calmas. Será que elas estão esperançosas? O Yasuie tá num momento de melancolia, tá chovendo lá em Hakumai, ele tá triste pra caramba, mas eu ainda não consigo entender essas reações da Toki e da Tsuru. Será que é o Oda trabalhando de uma maneira poética o outro lado da guerra? Porque as notícias ainda estavam pra sair, então elas estavam esperançosas. A batalha tá rolando, não temos como nos comunicar. Beleza que o Yasuie disse que o Oden mandou um cavalo com a mensagem para ele e por isso ele foi lá para o castelo de Kuri. Porém, não tinha como o Oden, no meio da guerra, tá contando as fofocas pra Toki. Então, a Toki e a Tsuru estavam esperando as notícias saírem. Elas lá em Kuri. E quando as notícias saíram, aí sim deve ter havido a mudança de humor. Veremos ambas bastante tristes no próximo capítulo, ou então não. Vocês têm ideias, além dessas que eu falei, de por que elas estavam tão calmas? E aí tá problemática. A gente fica curioso com uma dezena de coisas desse capítulo e mais curiosos ainda por conta do porquê do Oden ter dançado de maneira ridícula durante 5 anos e não temos One Piece semana que vem. O próximo capítulo só chega no dia 16 de fevereiro, é o dia que chegará a próxima análise do All Blue, provavelmente, mas teremos a versão prévia no dia 14. E aí esperem a primeira leitura, né, no calor do momento, nesses primeiros dias aí. Conto com vocês, lembra que hoje tem live às 20 horas, a gente pode comentar juntinho, ao vivaço, sobre esse capítulo e também sobre o live action de One Piece na Netflix. Foi confirmado 10 episódios, então conto com a presença de vocês, mas por agora vão dando seus comentários sobre esse capítulo e sobre a análise, beleza? Até a live!